Oi, gente. Todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que eu não morro de amores pelo governador da Bahia, Rui Costa. Fundamentalmente pela forma como ele lida com os sindicatos e pelas indicações dele, especialmente a indicação dele para secretário de saúde, que para mim, enfim, não é uma indicação de uma pessoa de esquerda, passa muito longe disso, não chega nem perto, né? Mas para piorar um pouco a situação, a reforma da Previdência proposta pelo governo do Rui Costa, ela tem vários pontos em comum com a reforma do Paulo Guedes, que o próprio Rui Costa criticou. Não, ele criticou os mesmos pontos, em alguns casos, que ele está querendo implementar. Aí ele sai da seara de indicações políticas ruins e não alinhadas com ideias da esquerda para uma boa dose de hipocrisia e alinhamento com políticas de austeridade do campo liberal. Algumas pessoas vão dizer, a reforma tem que ser feita, concordo, tem que se fazer reformas, mas tem que se ver a natureza das reformas. Eu conversei com Maria Lúcia Fatorelli aqui no canal, eu conversei com Eduardo Moreira aqui no canal, eu conversei com Eduardo Fagnani, com Denise Lobato Gentil, grandes especialistas que entendem. E nenhum deles disse assim, não, somos contra a reforma em qualquer circunstância. Não. Mesmo os especialistas falavam, esses especialistas mais progressistas, falavam que sim, deve haver reformas. Devem existir reformas. Nós temos que fazer reformas. Mas temos que ver a natureza delas, né? E nós vamos analisar isso nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado no início dos comentários, assim como nossas fontes, dessa vez são várias fontes, né? A primeira delas é o entendimento da professora de Direito Público Ana Carla Fracolose, da Faculdade Baiana de Direito, né? Isso saiu numa reportagem aqui do Bahia Notícias, né? Olha só o que ela disse. Então, a grande categoria que teve certo tratamento específico e benéfico foi a categoria dos policiais e dos agentes penitenciários. Eles foram, na minha concepção, beneficiados. Existe o respeito às regras da Lei Complementar 51. Eles conseguiram manter a prerrogativa da Lei Complementar. Não se sabe quando ou porquê a emenda diz que até a lei discipline, observou em entrevista ao Bahia Notícias. Em julho do ano passado, Rui atacou a reforma da Previdência de Bolsonaro por, segundo ele, beneficiar os policiais e os agentes penitenciários. Olha o que disse Rui Costa. Isso sim é ideologia. Como o governo tem esse viés policialesco, faz esse aceno. Mas policiais são a maior parte do déficit dos estados. Isso nos onera, afirmou na época em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Rui também atacou a reforma da Previdência de Bolsonaro por desconstitucionalizar o texto, isso é, retirar direitos da Constituição. No entanto, segundo a professora, o governador baiano adotou a mesma medida na sua proposta. O grande prejuízo, quer seja da reforma de Bolsonaro, quer seja da de Rui, foi a desconstitucionalização desses direitos. Reiterou todas as previsões da Constituição, tanto de Bolsonaro quanto de Rui Costa, existe previsão de que a lei complementar vai disciplinar, o que exige um ritual de tramitação mais facilitado. A professora ressalta que com a desconstitucionalização do texto, os municípios poderão mexer na Previdência por meio de lei, como apurado pelo Bahia Notícias. Isso seria parte do acordo entre Rui Costa e quem? O prefeito ACM Neto do Democratas. A emenda, inclusive, ficou conhecida como Emenda ACM Neto. A mesma professora analisou que a reforma de Rui é severa, mas é mais branda do que a do Bolsonaro, mas parecida em vários aspectos, né? A reforma da Previdência proposta pelo governador Rui Costa e aprovada pela Assembleia Legislativa na semana passada é severa, mas é mais branda do que a do governo do presidente Jair Bolsonaro, segundo o entendimento da professora de Direito Público Ana Carla Fracolose. Olha só. E aí tem aqui, ó, no entendimento de Fracalose, um ponto da reforma de Rui que é mais negativo do que a de Bolsonaro, sim, chega a ter alguma coisa que a reforma do Rui Costa é pior do que a do Bolsonaro, se vocês conseguem acreditar. É a questão do curatelado.
que deixou de ter o direito de ser dependente. Se for maior de idade, mesmo que seja interditado, não é caracterizado como dependente. Achei que isso foi mais severo. Não tem paralelo com a reforma federal, ou seja, é pior do que a reforma do Bolsonaro. Em alguns pontos, no geral, a gente pode, comparando com a do Bolsonaro, dizer que essa reforma é mais branda. Mas são mudanças muito severas com o sistema que existe hoje. E aí, ela finalizou a entrevista. Eu não vou trazer aqui todos os detalhes da entrevista dela, vou deixar o link no final do comentário fixado, como eu sempre coloco nos comentários fixados. Vocês podem ver todos os detalhes, ela detalhando a reforma de Rui Costa. Acho que ficaria cansativo que eu fizesse isso. Mas eu quero trazer a conclusão da professora, porque eu acho que a conclusão dela tem muito a ver com o que a gente fala aqui no canal. A professora também criticou o motivo para reformar a Previdência, que, segundo Rui Costa, o rombo hoje é de 4 bilhões de reais na Bahia. Reformar a Previdência tem que reformar. A Previdência é o sistema de proteção à sociedade. Se a sociedade muda, o sistema de Previdência tem que mudar. A questão é quando a gente observa a motivação, que é orçamentária, financista. Estão reformando a Previdência para cortar gastos. Isso gera um ciclo vicioso. Se você retira o poder de compra dos servidores públicos e de toda a sociedade, as pessoas vão ficar mais retraídas. E isso retrai o consumo. Retraindo o consumo, o próprio Estado não arrecada, que não vai ter como prover. E gera um ciclo de restrição da atividade. Isso é patentemente óbvio. Isso é óbvio. E eu venho falando sobre isso aqui. Essas práticas de austeridade, elas criam muitos problemas, especialmente quando você corta no salário das pessoas, você corta na renda das pessoas mais pobres e da classe média, porque aí as pessoas têm menos, elas começam a gastar menos. Se gastam menos, as lojas vendem menos, têm menos lucro, encomendam menos da indústria, a indústria entra em prejuízo. Quer dizer, você cria um ciclo de produção, distribuição e consumo que é um ciclo de depressão do consumo que prejudica todo o ciclo. Como é que você soluciona isso? Você soluciona isso taxando mais quem tem mais, taxando os lucros de quem lucra mais, e taxando menos a produção, e taxando menos o consumo, e aumentando o salário e a renda dos que têm menos. Porque se você aumenta o salário mínimo, se você aumenta a renda dos que têm menos, do que ganham menos na base, na pirâmide da economia, é óbvio, isso daí, que essas pessoas vão consumir mais, e ao consumir mais, isso vai movimentar o comércio. Ao movimentar o comércio, o Estado vai arrecadar mais e também vai dinamizar a indústria e a produção de bens e serviços. Para piorar um pouco mais, e olha, eu não estou nem aí pro fato de Rui Costa ser do PT, porque eu já disse aqui no canal, o pessoal que não acompanha o canal às vezes não sabe, para mim o mais importante não é o partido que a pessoa tem, se é PT, se é PSOL, ou se é PSOL, ou se é PCdoB, ou PDT. O que importa é se a política é pró-classe trabalhadora, se a política é coerente com determinados princípios. Isso é que é o que importa. Partido. Se a pessoa está no partido que deveria ser de esquerda, mas está agindo como se não fosse, pouco importa o partido. O que importa é a política concreta. E pior não, mas um outro agravante das práticas do Rui Costa foi apontado pelos jornalistas livres. Olha só o que os jornalistas livres disseram. Eles disseram que, enfim, eles têm um canal aqui na internet, eles têm, enfim, uma série de matérias que eles publicam. Eles disseram: na Bahia, o governo Rui Costa adota métodos da direita para aprovar a reforma da Previdência. O governo Rui Costa está cada dia mais empenhado em se assemelhar ao de Jair Bolsonaro e recordar velhos tiranos da Bahia. A proposta de emenda constitucional, a PEC 156/2020, de reforma da Previdência dos servidores, é prova evidente, e não apenas pelo mérito das mudanças apresentadas contaminadas pela depreciação do trabalho das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, mas principalmente pela maneira assodada como pretende executar tal investida contra o funcionalismo público do Estado.
atesta um conhecimento popular intuitivo, a máxima de que diz que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Propor mudanças tão profundas no sistema de aposentadoria deveria vir precedido de um amplo, profundo e transparente debate sobre o assunto, com a realização de audiências e demais instrumentos de participação pública. Porém, ao invés disso, o governador resolveu convocar extraordinariamente os deputados estaduais para tratorar o tema em pleno janeiro, época de férias estudantis e de grande parte do funcionalismo. Ele confia que a emenda será aprovada sem maior contraditório. Felizmente, as organizações sindicais protestaram tanto que ele foi obrigado a rever alguns pontos e absorver algumas sugestões. Mas a questão é que, até nos métodos, esse governo de Rui Costa usa métodos autoritários. E eu não vou ficar aqui passando a mão por cima de gente do PT, não. E também não vou passar a mão em relação... Eu vou fazer um vídeo em breve. O povo do canal que gosta do PDT e apoia o PDT pode ser que fique chateado. Paciência. A aliança que está sendo sugerida entre Ciro Gomes e Rodrigo Maia, eu tenho sérias críticas entre o PDT e o DEM. Especialmente porque no que eu falei nesse próprio vídeo, que seria uma reforma tributária progressiva, o Democrata não é nosso aliado. O DEM, que aqui na Bahia fez um acordo com o Rui Costa para poder ampliar o dano na classe trabalhadora, quando chegar na hora da discussão da reforma tributária progressiva, eles vão estar contra tributação sobre dividendos empresariais, eles vão estar contra a gente reduzir impostos no consumo para poder botar o peso na renda, no patrimônio e nos lucros das grandes empresas, das grandes corporações empresariais. Vocês acham que o DEM está do nosso lado nessas questões? Não está. Não está. E aí eu faço uma reflexão mais ampla para terminar esse vídeo. Nós temos que defender uma esquerda melhor. Muita gente aqui, às vezes, no canal não entende ou acha que eu fico chateando vocês com coisa da política americana falando de Bernie Sanders. Eu falo tanto de Bernie Sanders porque Bernie Sanders está mostrando um caminho alternativo que a nossa esquerda aqui não está tendo capacidade de fazer. Porque nossos partidos aqui não estão assumindo uma postura que é inflexível nos princípios, mas que é de diálogo com a população e com a classe trabalhadora. Essa postura extraordinária que Bernie Sanders está desenvolvendo lá nos Estados Unidos, que eu não sei se vai ser vitoriosa ou não, porque eu não tenho bola de cristal, mas que eu acho que tem chances boas, ela tem muito a ensinar aos políticos brasileiros. Quem você acha que está mais de esquerda? Rui Costa ou Bernie Sanders? Governador da Bahia ou candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata? É óbvio que é Bernie. É óbvio que é Bernie. Só olhar para a história dos dois e o que fizeram ao longo da vida, o que Bernie fez como prefeito, como congressista e como senador, e o que Rui Costa está fazendo como governador. Então, quando eu falo, e às vezes eu acho que as pessoas não entendem isso, quando eu falo de Jeremy Corbyn, quando eu falo de Bernie Sanders, quando eu falo de Aros Varoufakis, quando eu falo de Anand Giridharadas, quando eu falo de gente do exterior, não é só para dar um pouco de cultura mundial, não. Quando eu falo de gente do exterior, é porque essas pessoas, Richard Wolff, é porque essas pessoas têm muito a nos ensinar. E porque nós temos que lutar, não é só para derrotar o Bolsonaro. Nós temos que lutar por uma esquerda progressista que de fato represente os interesses da classe trabalhadora para ter chance de derrotar o Bolsonaro. Porque uma esquerda que confunde a cabeça das pessoas desse jeito, que critica a proposta do Bolsonaro, mas aplica uma reforma com muitos elementos de semelhança, essa é uma esquerda que vai perder. Essa é uma esquerda que não vai conseguir se definir diante da população e que vai fazer muita gente simplesmente sair do processo político, porque não vai acreditar. Como é que você vai mobilizar uma juventude progressista, como está acontecendo em vários lugares do mundo, com esse tipo de prática? Esse povo vai sair da política, se continuar esse tipo de prática estilo Rui Costa. E era essa a mensagem do vídeo de hoje. E desculpe ser duro assim, sei que talvez tenha alguns simpatizantes, tanto do Rui Costa quanto do PDT e tal, e não querem ouvir essas críticas, mas eu critico pro bem do campo progressista. Porque eu quero que todos os partidos que podem ser nossos aliados
se tornem cada vez mais aliados da classe trabalhadora. Eu não quero estar do lado dos partidos políticos progressistas. Eu quero que eles estejam do lado dos princípios que a gente defende. E essa é uma distinção muito, muito importante. Esse era o recado do vídeo de hoje. Fiquei um pouquinho pistola, mas enfim, é do assunto. Se vocês gostam do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Tchau, tchau, gente. E a gente se vê num próximo vídeo.